Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Cláudio Viana e estarei com vocês nesse curso preparatório para a Guarda Municipal do Recife com a matéria de Direito Constitucional, né? Veremos aquelas noções de direito constitucional exigidas para a sua prova. Combinado? Vamos falar agora um pouquinho do nosso curso. Vejam, amigos, o nosso curso terá um foco total na prova da Guarda Municipal do Recife. Abordaremos todo o edital no que toca a direito constitucional, focando sempre no que é mais cobrado pelo IPAD, dentro do perfil cobrado pelo IPAD historicamente em suas provas. Combinado? Teremos uma larga fase teórica e, ao final, resolveremos questões de fixação e de confirmação para que você ateste que o que foi visto nas aulas corresponde ao exatamente cobrado por essa banca nas suas provas, de modo a deixá-lo completamente preparado, afiado para esse concurso, ok? Amigos, de início, alguns recados, principalmente para quem está começando agora a estudar para concurso. Vejam, o IPAD é uma banca que preza em muitos momentos pela literalidade. Você não vai observar questões do IPAD muito longas. Elas são questões diretas, tanto no enunciado quanto nas alternativas. O IPAD cobra, em muitos momentos, apenas a literalidade da lei, ok? Você vai perceber, quando estudarmos o artigo 5º, por exemplo, que vamos focar bastante no texto da lei, fazendo comentários teóricos necessários, ok? Mas focando sempre na lei. Vejam, amigos, já vimos que é uma banca focada na literalidade. Questões simples. Isso tem um custo. Você não pode errar na prova, certo? Por ser uma prova de tradição tranquila, de fácil resolução, um erro significa que centenas de candidatos passam na sua frente. Então é preciso muita atenção. Atenção não só lá no dia da sua prova, mas principalmente aqui, nesse momento da preparação, onde você vai abraçar, ter uma base teórica e de questões para no dia da prova fechar, gabaritar direito constitucional. Ok? Percebam, IPAD, banca literal, não pode errar. Veremos aqui todo o assunto, tranquilo. E aí você me pergunta, José Cláudio Viana, como é que eu vou estudar? Amigos, um conselho. Tenha consigo uma Constituição. Leia diversas vezes todos os artigos exigidos no edital. Ok? Todos. Várias vezes. E você me diz, poxa, que repetitivo, que chato. Eu sei, é repetitivo e é chato. Mas você irá perceber que, lendo diversas vezes, haverá uma grande facilidade na hora de resolver as questões. Não tenha dúvida, amigos. A leitura da Constituição auxiliará muito o seu estudo. Leia a Constituição, assista quantas vezes forem necessárias às aulas e pegue um bom livro, um livro direto. Nada de livro muito rebuscado, muito denso, muito profundo. Vamos focar aqui na sua prova do IPAD. Tranquilo? Ok, amigos? Vejam, passado esse recado, vamos iniciar o nosso estudo. Ok? Lembrem, muita disciplina, muito foco. Concurso é regularidade. Eu já passei por tudo que você passa. Consegui essa regularidade e tive sucesso. Você também vai passar. Pode ter certeza. Vamos aqui ao nosso primeiro slide do material. Ok, amigos? Amigos, vamos começar a estudar Direito Constitucional pelo assunto Direitos Fundamentais. Certo? Eu vou pedir licença a você para fugir um pouco da sequência presente no edital. Porque esse assunto ele será muito cobrado na sua prova, eu não tenho dúvida. Ele será o principal assunto da sua prova. E ele é fundamental para que nós possamos compreender todos os outros dessa matéria, direito constitucional. Tudo bem? Vejam, a primeira coisa que temos que pensar
quando visualizamos a ideia de direitos fundamentais, é conceituar direitos fundamentais, entender como a doutrina, como os autores pensam esse assunto. Volta aqui para mim. Vejam, amigos, direitos fundamentais sofrem diversos conceitos doutrinários. Um muito simples que você pode levar para a sua prova é de que direito fundamental é todo aquele essencial para a existência humana, para a existência digna da humanidade, das pessoas. Tudo bem? Vejam, é um rol de direitos essencial para a existência digna das pessoas que está presente, positivado no texto constitucional. Vejam, é um rol de direitos essencial para a dignidade, para a vida digna de cada um de nós e que se encontra positivado no texto constitucional, ou seja, na Constituição. Tudo bem? Cuidado! Não é comum no IPAD, mas pode aparecer. Muita doutrina, certo? E vários concursos falam assim. Será que há distinção, diferença entre direito fundamental e direito humano? O que seriam direitos fundamentais, amigos? Seria todo aquele conceito que vimos há pouco. Direitos essenciais para a dignidade da vida humana, presentes, positivados no texto constitucional. Já direitos humanos teriam esse mesmo conceito inicial, com uma observação. Eles não estão abraçados no plano jurídico interno, na Constituição. Eles estão abraçados no direito internacional. Combinado? Direitos fundamentais na Constituição do Estado, Brasil, por exemplo. Direitos humanos, direitos essenciais à vida humana, à dignidade da vida humana, mas presentes, positivados no plano do direito internacional. Tudo bem? Ok? Veja só, vamos seguir. Antes do próximo slide, é importante que você lembre de um fato, amigo. O seu estudo deve ser paulatino e constante. Ele deve ser feito prioritariamente passo a passo, mas sempre constante. Nunca deixe passar muito tempo para estudar. Vejam, um método de estudo que eu gosto bastante para esse tipo de prova é sempre estar revisando as matérias. Você não pode passar muito tempo sem ver direito constitucional, como também não pode passar muito tempo sem ver português ou direito penal. Crie uma rotina de estudo, crie um horário onde você possa sempre estar vendo todas as matérias. Você vai perceber que com isso, a visualização do que foi visto há 2, 3 dias só atrás é muito mais fácil do que esperar 1, 2 semanas para revisar aquela matéria que você viu. Você vai ter muito mais facilidade. Combinado? Lembre-se, é uma dica. Cada um cria o seu próprio método de estudo. Quem aconselharia você a estudar em uma rede? Pouca gente. Mas eu, particularmente, consegui estudar em uma rede. Eu não dormia. Certo? Muitos falavam, como é que você consegue? Conseguindo. Eu conseguia isso. Então, escute a opinião, escute o conselho. Mas, principalmente, tenha inteligência emocional, capacidade cognitiva para construir o seu próprio método de estudo. Combinado, amigos? Vejam só. Visualizamos o conceito de direitos fundamentais. Fizemos a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Vamos agora a um novo tópico teórico ainda acerca de direitos fundamentais. Preste atenção. Volta aqui no slide. Amigos, gerações de direitos fundamentais. Vejam só. Esse assunto, ele envolve, para a grande doutrina, 5 gerações. Volta aqui para mim. Amigos, esse assunto pode cair na sua prova ou com o nome gerações ou ainda com a expressão dimensões. Se cai gerações de direitos fundamentais ou dimensões de direitos fundamentais, é a mesma coisa. Não se assuste. Há uma doutrina que utiliza geração, uma outra doutrina que utiliza dimensão. E qual é a crítica que faz a doutrina que utiliza o termo dimensão? Ela diz, olha,
Falar em geração é algo ultrapassado, porque quando eu falo em segunda, terceira geração, eu quero presumir que a geração anterior se foi, quando na verdade há um somatório, há um complemento colocado de acordo com o momento social do Estado. Por isso se utiliza o termo dimensão para alguma doutrina. Mas se cair na sua prova dimensão ou geração, não tem problema. Ambos estão certos. Agora, utilizando aquele conceito visto agora há pouco, de direitos fundamentais, como é que nós poderíamos entender, certo, a ideia de primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta geração de direitos fundamentais? Amigos, cuidado. Até a segunda geração, o conceito é bem pacífico na doutrina. A partir da terceira geração, a coisa começa a ficar divergente e nós traremos a posição que será cobrada na sua prova. Combinado? Vejam, lembrem das aulas de história do segundo grau, do primeiro grau também. Você viu lá um tema chamado Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha um lema muito conhecido: liberdade, igualdade e fraternidade. Amigos, esse lema se encaixa perfeitamente no estudo das gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Vejam, a primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais nasce em um momento muito especial da história humana. Nasce em um momento em que a burguesia ganha força e ela pede um afastamento do Estado. É como se você, burguês, falasse: Estado, se ausente um pouco, deixe que a minha liberdade comercial, privada, aflore, cresça, ganhe corpo. Eu, burguesia, quero negociar, quero fazer comércio. E eu quero fazer comércio com liberdade. Eu quero que você, Estado, seja mais ausente, ok? Vejam, isso a doutrina diz que se chama direito fundamental de primeira geração. Primeira geração por quê? Porque a gente aqui pede uma liberdade, são direitos ligados à liberdade, a uma abstenção do Estado, a um não fazer por parte do poder público. O que se pleiteia aqui é o fortalecimento de direitos civis, privados. Eu e você, você e o CETUM, eu e o CETUM, certo? Direitos civis, direitos políticos. A gente diz: olha, Estado, se afasta um pouquinho, deixa que a vida privada ganhe mais força, que as relações privadas sejam por nós reguladas. A autonomia da vontade. Tudo bem, amigos? Isso são direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão. Tudo bem? Volta aqui ao material. Vejam só, passamos pelos direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão e vimos que eles se ligam ao fator liberdade, ok? Você pede aqui uma ausência do Estado. Ok, amigos? Volta aqui agora. Passada por essa primeira geração, temos que analisar a segunda geração ou segunda dimensão. Amigos, muito cuidado aqui. Vejam. Pense historicamente falando. Você, sociedade, já é livre. Já é livre. Você consegue exercer direitos civis, políticos, a sua vida privada vai muito bem. Só que você, sociedade, começa a observar desigualdade. Desigualdade causada por esse excesso de liberdade. Essa ausência da mão do Estado, da mão do poder público, regulando as atividades privadas, por exemplo, as atividades comerciais, as relações trabalhistas. E aí vem uma nova demanda social. Você que já é livre, pensa agora: olha, não basta ser livre se eu não for igual. Se não houver um mínimo direito de respaldo, de resguardo, de proteção.
sem uma mínima proteção por parte do Estado para comigo em relação às relações privadas, não adianta eu ser livre. Vejam, não adianta você poder trabalhar se não há um mínimo de garantia em relação a direitos trabalhistas. Tudo bem? Vejam, direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão são direitos que se ligam não à liberdade, mas à igualdade. Aqui não se prega, não se busca uma ausência do Estado. Queremos agora uma aproximação, um fazer por parte do Estado. É como se você, sociedade, dissesse: Estado, se aproxime de mim, regule, trate, cuide das relações sociais privadas para garantir a autonomia privada da primeira geração, mas também resguardando o mínimo de dignidade para cada indivíduo. Tudo bem? Temos aqui direitos fundamentais de segunda geração ou de segunda dimensão. Podemos enquadrar aqui, por exemplo, direitos sociais, direitos trabalhistas, etc. Tudo bem? Ok, amigos? Volta aqui ao material. Já passamos pela primeira geração, pela segunda geração, certo? Ou dimensão. Nessa terceira geração, amigos, ou terceira dimensão, a coisa começa a ficar divergente. Volta aqui para mim. Eu vi com vocês que a primeira e segunda gerações, elas têm posições uniformes na doutrina. A partir da terceira, há uma divergência. Qual é a posição da terceira geração que você deve levar para a prova? Amigos, a terceira geração ou dimensão de direitos fundamentais se liga basicamente à ideia de fraternidade. Lembrem, Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. A terceira geração ou dimensão se liga basicamente à ideia de fraternidade. E o que seria isso? Como é que isso pode cair na sua prova? Vejam, teoricamente, países subdesenvolvidos percebem a necessidade de auxiliar os países subdesenvolvidos, dando apoio econômico e social aos mesmos. Isso significa a ideia de fraternidade. Tudo bem? Essa seria a terceira geração ou a terceira dimensão de direitos fundamentais. Cuidado! Nessa terceira geração ou dimensão, ainda pode se colocar na sua prova que se está incluído o direito à paz. Amigos, na visão mais moderna da doutrina, o direito à paz está na quinta geração. Só que, lá atrás, há algum tempo, esse direito à paz era inserido na terceira geração. E bancas tradicionais ainda adotam essa posição. Então, cuidado! O direito à paz pode vir na sua prova na terceira geração ou dimensão. E você deverá considerar como resposta correta. Tudo bem? Ok? Volta aqui ao material. Vimos que a primeira geração significa liberdade. A segunda geração, igualdade. E a terceira, fraternidade. Na primeira, queremos uma ausência do Estado. Na segunda, uma aproximação do Estado em relação ao indivíduo. E na terceira, a fraternidade. A solidariedade entre países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Amigos, há ainda a quarta e a quinta geração. Volta aqui para mim. Se cai na sua prova quinta geração ou dimensão, se prenda à ideia de paz, uma ideia moderna acerca dos direitos fundamentais. Para a sua prova, o conhecimento que deve ser levado é esse, nada mais. Tranquilo? A quarta geração, ela se liga basicamente ao desenvolvimento, certo? Você tem aqui direitos ligados à biotecnologia, à tecnologia,
o direito a saber a origem. Tudo bem? Esses seriam os direitos de quarta geração ou de quarta dimensão, direitos ligados à biotecnologia, direitos ligados à ciência. Tudo bem, amigos? Combinado? Um detalhe, uma dica. Na sua prova, certamente só cobrarão primeira, segunda e terceira geração ou dimensão. O resto nós vimos por desencargo de consciência. Combinado, amigos? Vamos aqui ao nosso material. Passamos pelas gerações, vamos agora ver características dos direitos fundamentais. Amigos, esse tema é extremamente importante. Características dos direitos fundamentais. Volta aqui para mim. Vejam, amigos. Direitos fundamentais como um todo é um tema dotado de características. Qual seria a primeira característica necessária para o nosso estudo em relação a direitos fundamentais? Seria a ideia de universalidade. Vejam, amigos, quando se fala em universalidade em relação a direitos fundamentais, se quer afirmar que em todo o ordenamento jurídico há a presença de direitos fundamentais, de direitos que a sociedade entendeu como necessários à sua existência digna. E isso se amolda no texto constitucional. Está lá presente no texto constitucional. Vejam, não confundam universalidade com uniformidade. Vimos que a universalidade significa o pensamento de que há direitos fundamentais em qualquer ordenamento jurídico. Isso não significa que os mesmos direitos fundamentais presentes hoje no Brasil serão os direitos fundamentais presentes em uma nova Constituição possível no futuro brasileiro, ou mesmo em uma Constituição hoje presente na Alemanha, ou na Inglaterra, na França. Percebam, amigos, uma coisa é se falar em universalidade, outra coisa é se falar na ausência de uniformidade, pois os direitos fundamentais resultam do momento do Estado, dos paradigmas que enfrenta, que estão inseridos o próprio Estado. De acordo com o momento social, surgirão direitos fundamentais. Então, eles existem em todo ordenamento, variando de local para local e dentro do mesmo local, por exemplo, no Brasil, variando de acordo com o momento histórico vivido pela sociedade, vivido pelo Estado. Tudo bem? Isso seria a primeira característica de direitos fundamentais, universalidade, fazendo a necessária diferenciação do que vem a ser uniformidade. Uniformidade não é característica dos direitos fundamentais. Tudo bem, meus amigos? Podemos prosseguir? Vejam só. Em caso de dúvida, nunca hesite. Mande um e-mail para o Setom, peça para que esse e-mail seja redirecionado para mim e eu terei todo o prazer em lhe atender. Dúvidas em Facebook? Adicione José Cláudio Viana. Acesse, comente, deixe um recado, responderei com muito prazer. Tudo bem? Vamos aqui a mais uma característica. Volta aqui no material. Vimos a primeira, que é a universalidade. Há uma segunda, certo? Que é a inalienabilidade. Inalienabilidade. Amigos, vejam. Volta aqui para mim. Direitos fundamentais não são passíveis de alienação, ok? Você não pode pegar um direito fundamental seu e alienar. Por que isso? A doutrina diz que o fundamento para a inalienabilidade é a própria dignidade da pessoa humana. Sem direitos fundamentais, a sua vida perde o caráter digno. Ora, se a dignidade é um valor supremo da vida de cada um de nós, esses valores, esses direitos que garantem a dignidade, não poderão ser passíveis de alienação, de desfazimento por parte de quem possui. Tudo bem? Inalienabilidade, uma segunda característica dos nossos direitos fundamentais, reforçando o fundamento dado é de que direitos fundamentais servem para resguardar a dignidade da vida humana, a dignidade da vida de cada um de nós.
Tudo bem, amigos? Combinado? Passamos por duas características de direitos fundamentais. Vamos aqui a uma outra, volta aqui ao material. Uma terceira característica seria a historicidade. Historicidade. Volta aqui para mim. Amigos, a historicidade significa que direitos fundamentais são formados paulatinamente. Eles não nascem todos prontos e acabados. Cada um deles decorre de um lento processo social de amadurecimento das necessidades da sociedade. As sociedades vão percebendo ao longo do tempo direitos necessários para a sua existência digna e vão aí formatando os mesmos. A historicidade significa, reforce-se, que o conjunto de direitos fundamentais não nasce em um único momento. Ele é formado paulatinamente, pouco a pouco, no curso da história. Tudo bem? Pense, exemplificando. Você, Revolução Francesa. Você, sociedade, disse, primeiro, Estado, se ausente, rei, se ausente, eu, burguesia, quero força, quero poder, quero reinar. Depois de um tempo, você, sociedade, diz, ei, essa história de Estado ausente, tão ausente, não dá certo. Porque a gente dá muita liberdade à burguesia. É preciso que a mão do Estado esteja aqui também, regulando, dando o mínimo para o cidadão. Então você pensa, olha, o que foi formado aqui atrás, a liberdade, vai agora conviver com a igualdade. Perceberam o caráter histórico dos direitos fundamentais? Eles são formados paulatinamente de acordo com a necessidade da sociedade. Tudo bem? Amigos, vamos encerrar esse encontro nesse momento. No nosso próximo vídeo, continuaremos com esse assunto. Combinado? Muito estudo, muita força e muito foco. Um abraço, até mais!